Olá, Rádio Barreirinha! Que alegria estar aqui hoje. Temos comemoração. Nosso 100º programa dentro dessa rádio que envolve toda a Europa, que envolve o Brasil, que envolve a gente, com tanta programação. E hoje estamos aqui para comemorar a nossa cooperativa Conexão Novo Mundo, o nosso programa, completando essa nossa 100ª apresentação. Isso nos enche de orgulho, nos enche de alegria, de felicidade. Daqui a pouco eu vou dizer quem é que está aqui comigo, que hoje não vai ser só eu, não, tem mais gente, mais pessoas aqui esperando para poder falar com vocês. Mas já vou começar, vocês já sabem, ajude a gente a fazer a nossa programação, mande suas ideias, o que vocês gostariam, quais os temas que vocês gostariam que nós estivéssemos falando com vocês, apresentando, ou, de repente, alguém que você já passou por nós, que você gostaria que voltasse. Ajude na nossa programação. Você, caro ouvinte, é sempre o nosso maior objetivo de estarmos aqui, presentes nesse momento tão especial. Já tem um tempo para vocês pegarem celular, caneta, lápis, memória, sei lá o que vocês vão fazer, mas anota aí. Mais 5511 94566-3319. Mande sua mensagem, mesmo que seja depois, quando vocês, quem não conseguir estar aqui ao vivo, que ouvirem depois no nosso YouTube essa gravação, pode mandar que a gente responde assim que vocês mandarem. No próximo programa a gente responde as dúvidas, perguntas e já começa a implantar o que vocês estão pensando. E é isso, gente. 100 programas falando da Cooperativa Conexão Novo Mundo. Agradecer muito o Luiz Guerra, que é o responsável por essa rádio, que traz para a gente, que nos permitiu estarmos aqui nesses programas, sempre segundas e quartas-feiras, 7 horas da manhã aqui no Brasil, 11 horas da manhã, se for Portugal, aí depende se tem algum fuso horário ou não, de horário de verão, aí precisa dar uma olhadinha onde você está, para você poder nos ouvir. E hoje, como nós vamos comemorar, quem estão aqui são alguns dos diretores da Cooperativa Conexão Novo Mundo, para falar sobre o que é essa cooperativa, o que a gente sente, essa alegria que nós estamos hoje. Então, eu vou começar chamando aqui para o palco a nossa querida diretora comercial, Antônia Vanderleia da Costa Nunes. Olha que nome pomposo. Antônia, com você. Ai, Zuleika, você é uma graça. Olá, pessoal, olá. Olha, muito bom estar aqui com vocês novamente. Há poucos dias atrás nós passamos por aqui. E hoje aqui comemorando, né, Zuleika? Aí, ó, 100 programas, que coisa bacana, gente, que legal. Estamos aqui, queridos ouvintes, para trazer para vocês aí essa alegria, essa informação, tudo de bom que a cooperativa Conexão Novo Mundo oferece para todo mundo. E como a Zuleika falou aí, hoje estamos em festa. Oba! Eu, Antônia Costa, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês e vou trazer um convidado. Posso trazer, Zuleika? Claro! Nosso cooperado Rogério Ribeiro Celino. Rogério, tudo bem com você, Rogério? Olá, tudo bem, Antônia? Tudo bem, Zuleika? Que alegria participar deste momento tão importante na programação da Rádio Barreirinha, para nós da cooperativa Conexão Novo Mundo, que é a comemoração de 100 programas, né? 100 programas falando sobre gestão de emoção, falando sobre autoconhecimento, 100 programas ajudando você a se desenvolver melhor como ser humano. Isto é um marco que precisa ser comemorado com todas as alegrias, né? Com todas as vitórias. Eba! Né? Precisamos comemorar e cortar o bolo, né, Zuleika? Pois é, né? Um bolo que nós precisamos fazer, marcar um encontro presencial para a gente poder fazer, porque cada um aqui está num canto, está numa cidade, então a gente não consegue se encontrar para poder fazer esse programa, mas com certeza a gente vai ter que marcar, não sei aonde, achar aí um meio do caminho
para nós estarmos aí presencialmente e comemorarmos com o bolo. Bolo virtual não fale, tem que ser o bolo presencial. Um bolo bem saboroso, cheio de glacê, assim, para a gente comemorar mesmo, né? E falando, assim, de achar um lugar, eu acho que seria bem interessante a gente marcar em São Paulo. O que você acha, Rogério? São Paulo, para mim, é o melhor lugar para marcar essas comemorações. Para Né? vocês Então, ótimo, né? concordo plenamente em marcarmos aqui em São Paulo, no Brasil, né? E você, ouvinte, também sinta-se homenageado. Você faz parte desse momento Com certeza. da cooperativa, né? Então, você também é nosso convidado. Sinta-se também homenageado. Olha que legal, Zuleika, já pensou nós fazendo a nossa comemoração aí em São Paulo, cortando bolo e chegando um monte de gente de Portugal? Já pensou que delícia? Uau! Olha só. Pelo menos nós vamos transmitir ao vivo nossa comemoração. É isso aí, gente. Olha aqui, já fica o convite, a gente vai ver direitinho, vai marcar, vai avisar vocês quando vai ser esse encontro aí que a gente vai proporcionar entre nós. E aí, a todo mundo que ouve, a todo mundo que estiver junto, vai ser muito, muito agradável, muito diferente, e algo que a gente tem sempre que pensar, né? Em como que a gente está fazendo tudo isso. Então, é sensacional nós estarmos aqui e contar um pouco dessa nossa história, de como que a gente começou e tudo isso que fez. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Nós começamos na rádio em 2024 por um teste primeiro, de 6 meses, no qual a gente vinha só uma vez por semana, mas saía se não tinha nem numeração, nem tem o controle disso, como foi, porque a gente estava testando realmente. Como é que fazia a rádio, a gente nunca tinha pego a responsabilidade de estar numa rádio, que tem a estrutura que como que faz o som, o que tem que ligar, o que tem que desligar, testa aqui, testa lá. E daí a gente começou em 2024, ficamos ali 6 meses, mas bem esporádicos. Daí, nós começamos realmente no dia 13 de janeiro de 2025, com um único programa. Nesse primeiro programa que nós tivemos a presença da Papi Oliveira, da Kátia Giovana, Rosimeire Lopes, a Nipol Teixeira, a Selma Coso e eu como âncora do programa. E foi aí que tudo começou. Então, esse foi o nosso primeiro programa. Aí foi indo, vários programas, vários cooperados, nesse nós tivemos 6 pessoas, tinha alguns que nós tínhamos 4 pessoas, tem outros que nós tínhamos 3, 2, às vezes foi entrevista individual com cada um dos cooperados. Então, foi uma grande variedade de programas, de formas de falar, de entender, de interagir, e chegamos até aqui, né? Então, vocês me conhecem, quem já me ouviu, eu sou a Zuleika Tani, sou a presidente da cooperativa, e com muito orgulho, a âncora de quase todos os programas aqui presentes, desses 100. Eu não participei dos todos, mas quase todos que estão aqui, trazendo todo esse movimento aqui para nós. E é muito bom fazer rádio, não é, gente? É gostoso. É uma delícia. Nossa, eu já fiz rádio aqui na minha cidade um tempo e me apaixonei. Quando eu comecei a fazer rádio, eu fazia jornalismo, que é outra coisa que eu amo. E trabalhei um bom tempo no ar, fazendo jornal ao meio-dia, e gostei, peguei gosto pela coisa. Acredito que foi assim que eu aprendi a falar em público um pouco, sabe? Perdi um pouquinho da timidez, né, daquele medinho, tive um grande locutor que me ajudou na época, e rádio é apaixonante, né? Quando fala assim, vamos fazer um programa lá na Rádio Barreirinha, eu já fico antenada, já fico ligada. Se tiver na disponibilidade, eu já estou dentro para vir com a Zuleika aí. E olha que interessante, Antônia, essa sua história conecta muito com a minha história, porque, na verdade, todos nós somos de comunicação, né? Eu sou advogado de formação, mas eu fiz 2 anos de jornalismo e fui também mordido aí pelo bichinho do microfone da rádio, né? Eu trabalhei em algumas rádios de São Paulo também, como repórter esportivo, como repórter geral,
e também como locutor noticiarista. Então, e aí depois a vida foi levando a gente para a área do direito, mas é inegável que este aprendizado na rádio, né, contribuiu muito para a minha comunicação Com certeza. escrita, para a minha comunicação verbal, né, dentro da minha profissão. Então, Exato. a comunicação ela é tudo, né? É, tudo. Nossa, a nossa comunicadora oficial não está presente, mas ela sabe que a gente precisa falar bem, falar com o corpo, falar com a boca, falar com os gestos, né? É muito bacana. A gente aprende muito em rádio. E é um prazer sempre estar aqui, conversar e falar da nossa cooperativa, né, gente? Que legal, 100 programas falando de coisa interessante aí, levando a nossa mensagem, o nosso ensinamento para as pessoas do Brasil e do mundo, né, gente? Pois é. Antônia, você lembra qual foi o seu primeiro programa que você entrou aqui na rádio? Lembro, claro que eu lembro. Nossa, se eu não me engano, estava eu, você, não foi só eu sozinha. Gente, olha, lembro do que eu falei, lembro do momento que foi super agradável. E, claro, né, não posso falar o dia, assim, porque eu não gravei o dia, mas eu acho que você tem anotado aí, Zuleika. Dia 12 de maio de 2025, no nosso 18º programa, estava presente a Antônia Nunes, a Cristiane Melo, a Cátia Giovana Lima, Rosimeire Lopes, Carlos Cabreira e eu. Nossa, estava uma turma. 6 pessoas. Esse foi o seu primeiro programa de estreia. Você falou sobre atendimento ao cliente. E daí foi um bate-papo muito gostoso, que cada uma estava falando da sua área, e a gente acabou falando sobre como que a gente podia ter um melhor relacionamento de motivação, e como que eram os relacionamentos, com a Kátia falando da parte de educação, a Rosimeire falando que ela é psicóloga, né, então trazendo esse lado do profissional dela, o Carlos falando sobre constelação familiar. E daí vocês fizeram um programa fantástico, trazendo um conteúdo aí. Está lá no nosso YouTube, gente, vai lá procurar. Programa 18, está lá a Antônia falando. Vou anotar aqui, dia 18 de maio, né? Dia 12 de maio de 2025. O programa número 18, 18º programa. Teve a estreia da nossa Antônia. Eu vou assistir para verificar como que foi, né, a minha apresentação junto com os demais e o que a gente pode melhorar, né? Que eu acho que tudo isso traz para nós um aprendizado, principalmente quando você tem a oportunidade de assistir, de ouvir, né, aquilo que você falou, se está dentro do contexto, para você melhorar cada vez mais, como o Rogério falou aí, ó, ele fazia rádio e já partiu para o lado da advocacia, e claro, com certeza tem uma boa apresentação na hora de fazer as audiências, né? Eu não sei se ele é da parte criminal de fazer um júri, isso é muito importante, muito legal. E eu, como sempre gostando de aprender um pouquinho mais. E hoje estamos aí. Pois é, eu acho que isso que você acabou de falar, Antônia, define o que é a cooperativa Conexão Novo Mundo, né? A palavra conexão ela não está aí neste programa, a palavra conexão não está na cooperativa à toa, né? Mas está justamente nisso que você acabou de falar. Ou seja, como a comunicação nos conecta com o mundo, né? Como nós aqui, não só os diretores da cooperativa, mas todos os cooperados têm a conexão entre si. Cada um com o seu conhecimento, que agrega conhecimento ao outro, e isto vai fazendo conexões com que todos aprendam e todos evoluam. Eu acho que este é o objetivo maior quando nós falamos em cooperativa Conexão Novo Mundo. Perfeito. É esse conectar para o novo mundo, né? Ou seja,
Você, Antônia, traz o que tem de melhor. Zuleika traz o que tem de melhor. Eu trago o que tenho de melhor. E nós vamos somando, vamos conectando os nossos melhores para transformar. Primeiro transformar a nós mesmos e depois começar a transformar o externo. Uhum. Eu acho que isso define a cooperativa Conexão Novo Mundo, Zuleika. Nossa, Rogério, você foi profundo. Concordo muito, Rogério, é isso mesmo, são essas conexões que a gente acaba construindo, não importa onde a gente tem, é por isso que um dos nossos programas chama-se Conexão Global, exatamente para a gente unir as pessoas, nos conhecermos, e olha, se não fosse pela internet, nem nós estaríamos aqui juntos. Eu com o Rogério, talvez a gente se estarrasse aí, porque a gente está em São Paulo, mas a Antônia, lá em Política, onde ela mora, lá em Mato Grosso, não tem como a gente, não teria essa possibilidade, ia ser muito mais difícil. E quando a gente vê que conexão pode ser feita tanto virtual como presencial, e a virtual ampliou as nossas possibilidades de conhecimento, de ter mais pessoas, conhecer mais pessoas e conectar. E o interessante é que quando nós criamos a cooperativa, já quase está chegando ao 5º ano, né? Nós colocamos essa palavra conexão, que na época nem era muito usada, e começou, a gente trouxe essa inspiração que a gente teve lá atrás, para ver como hoje aqui a gente se conecta com isso que está acontecendo no mundo de hoje. Hoje todo mundo fala de conexão, precisamos conectar, e nós já estamos fazendo isso há algum tempo. E é bem interessante, né, Zuleika? A conexão, como você disse, não era tão falado, tão visto, né? Mas hoje, você, olhando bem, a conexão, ela existe em tudo, né? Em tudo. Seja a conexão eletrônica, que é o bambambam da vez, como a conexão humana. Ela foi muito, muito ressaltada com relação a questão da tecnologia ter tomado a frente, está chamando muita atenção, a gente começou a prestar atenção nas pessoas, para se conectar mais ainda. E a Conexão Novo Mundo é isso, pessoas, tecnologia, né? Novo mundo, trazendo coisas novas, conectando a esse novo mundo, porque cada dia é um dia diferente do outro, né? A gente não vive a mesma experiência todo dia. Então, cada dia você aprende coisas novas, você vê coisas novas, você se atualiza nesse mundo corporativo que a gente vive, e a gente acaba, sem querer, se atualizando. Ninguém hoje fica para trás, só se quiser entrar dentro de uma caverna. Mas quem ouve Rádio Barreirinha não fica desconectado, está sempre conectado com a Conexão Novo Mundo. Eu estou até fazendo verso agora. Interessante esse ponto, e aí depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu vou trazer aqui a minha opinião. Eu acho que, para entender essa questão da necessidade da conexão com o mundo digital, com as plataformas digitais, e com a conexão entre pessoas, nós precisamos, primeiro, passar pela dor, pelo sofrimento ou pela experiência da desconexão. Porque tudo isso, e aqui eu me reporto a março de 2020, pelo menos aqui no Brasil, mas isso já acontecia no mundo. Em 2020, começo de 2020, março de 2020, o mundo literalmente parou com a questão da pandemia. Né? E nós estávamos tão desconectados, nós estávamos tão no piloto automático, né? Fazíamos tudo tão, né, repetitivamente, que nem tínhamos tempo de parar para olhar para nós, para olhar, às vezes, para a pessoa que estava do nosso lado. Né? E nós precisamos passar por este momento de ruptura, de, olha, para o externo, né? Você não pode mais se conectar com o mundo
externo. Então, você vai ter que se desconectar para você aprender primeiro a se conectar com você mesmo. Ou seja, ficar em casa, não poder sair para trabalhar, não poder sair para comprar, não poder visitar pais, não poder visitar parentes, né? Mães não podendo visitar filhos, filhos não podendo visitar seus pais, avós, né? Isto permitiu esta desconexão para um aprendizado. Primeiro, eu acho que houve uma evolução tremenda nas tecnologias, né? Sim. Nós evoluímos rapidamente para entender que a conexão virtual ela é válida também. Sim. Quantas palestras, né? Quantas mentorias, quantos cursos, né? Não surgiram aí de forma virtual. Verdade. Nossa, muito, né? Eu lembro que, à época, eu ministrava aula numa faculdade e nós fomos chamados para uma reunião e, da noite para o dia, tiveram que desenvolver uma plataforma para que os alunos tivessem aula de forma virtual, coisa que, Ninguém em esperava, dezembro, era inimaginável. imaginava. E foi um momento, assim, que mexeu com todo mundo, né? Mexeu com todo mundo. Inclusive, foi bem no dia do meu aniversário, dia 20 de março de 2020, que no meu trabalho parou tudo. Parou tudo lá no fórum, né? Que eu sou do judiciário também. Parou tudo, fechou, acabou, foi todo mundo para casa. Desconectou, tirou da tomada. E nós tivemos agora que nos reconectar, né, Rogério e Zuleika? Estamos aí ainda, mas eu acredito que houve uma grande evolução para o ser humano. Uma grande evolução. Quando tudo começou, eu também estava, na época eu trabalhava numa escola presencial, e parou tudo, o nosso parou no dia 18 de março, tem alguns que foram no dia 20, mas para a escola era muito grande, é muito grande, né, que lá está lá, eram 1.200 alunos por período, então eram 3.600 alunos que passavam por ali todos os dias. Nossa! E ali, porque tinha período manhã, tarde e noite, né? Aí fechou, dia 18 já não ia mais. A gente foi no dia 17, no dia 18 já não era mais. Não era mais possível ir. Mas foi exatamente por conta disso que aconteceu que surgiu a cooperativa. Porque quando chegou no mês de julho, a gente acostumou a ficar em casa e nós ganhamos tempo. Por que nós ganhamos tempo? Porque a gente não tinha mais que pegar trânsito para ir no trabalho, a gente não precisava mais se deslocar, então a gente acordava, se arrumava, entrava numa telinha de computador e começava a trabalhar. Então, nós ganhamos tempo para nós. A gente não podia sair de noite para ir no restaurante, para ir no show, para ir passear. Então, a gente ficava em casa e começamos a procurar coisas para fazer, e que foi que surgiu vários cursos, várias possibilidades, e a maioria dos cooperados se conheceram em cursos voltados para palestra. Foi aí que a gente começou a se unir para saber o que a gente ia fazer, e definimos que ia criar uma cooperativa, né, como nós somos hoje, essa instituição que nós criamos. Eu lembro disso. Talvez se não tivesse, talvez não, tenho quase certeza que se não tivesse surgido essa questão de nós ficarmos em casa trancados, a gente não estaria com essa cooperativa hoje, estaria fazendo outras coisas, outros projetos, né, presenciais. Então, isso que trouxe também de bom e de positivo aqui para nós. muito. Carol, antes de começar a falar, gente, estamos já na metade do nosso programa, anota aí nosso WhatsApp, porque a gente precisa, a gente quer que vocês entrem em contato, mandem sua informação, fale alguma coisa para a gente, o que vocês estão achando desse programa, desse tempo todo. Vai lá, ó, anota aí, mais 55 11 94566 3319. Vou falar de novo. Mais 55 11 94566 3319. Mande sua mensagem aqui ao vivo que a gente responde para vocês durante o nosso programa. Mas eu falei da Antônia, agora eu vou perguntar para o Rogério. Você lembra a sua primeira vez aqui?
na nossa rádio? Foi em 2025, eu já participei de alguns programas, foi em 2025, não me lembro exatamente o mês, e eu falei sobre a importância da gestão das emoções. Exatamente. Foi no dia 11 de agosto de 2025, o programa 29, 29º programa, estava presente o Jaume Pereira, a Sabrina Pomboni, o Paulo Maier, você e eu. E a gente falou dessa questão mesmo das emoções, porque a gente estava falando de liderança. E como que o líder precisa controlar ou não controlar, como que ele desenvolve a sua inteligência emocional, quando eles estavam falando sobre esses aspectos de liderança, né? Então, aí, você estava foi sua estreia aqui na rádio. Foi a minha estreia. Que legal, que legal. E eu quero assistir também esse programa, porque fala de gestão das emoções. É muito interessante, gente. Por isso que eu falo, você que está nos ouvindo aí na Rádio Barreirinha, não perca o programa da Conexão Novo Mundo, porque tem muita coisa interessante. Olha aí, gente, gestão do tempo, né, Zuleika? Gestão das emoções. Então, são coisas assim que nós precisamos sempre estar assistindo, ouvindo aí pela rádio, né? Porque é importante para a nossa vida. A pessoa que se conecta com nós, ela vai aprender muito mais do que ela já aprende, do que ela já vê no mundo afora aí. Então, eu tenho essa dica para você, continue com a gente. Não, e olha que interessante, a Antônia estava falando, eu estava imaginando aqui, vamos imaginar um líder, Antônia, de atendimento, que não saiba fazer a gestão do tempo e não tenha a gestão das suas emoções para lidar com a equipe. Né? Ou seja, nós estamos conectando aqui os três temas. Exatamente. Né? Que não sabe lidar com pessoas. Qual é o líder como que vai ser líder uma pessoa que não sabe lidar com os outros, não sabe atender as outras pessoas, as necessidades dos seus liderados? Pois é, o problema é que às vezes ela não sabe nem lidar com ela. Exato. Aí tem que fazer o quê? Autoconhecimento. E aí entra o quê? Gestão da emoção. Olha que legal. Não bem tem isso, jeito. Os temas são todos, eles são conectados. Sim. E o que é muito mais interessante de todo esse processo que nós temos é que, assim, somos seres diferentes, cada um vai querer ter o seu autoconhecimento, começando por uma parte. Então, quer falar da inteligência, das emoções, então é o Rogério que está falando. Então, eu quero começar como que é a minha gestão do tempo, que eu acho que não, vem falar comigo. Cada um de nós, a gestão de conflito tem a Denise, né? Cada um de nós, a gente pode trazer para isso. Quando a gente pensa, e quando fala e a Antônia também fala de atendimento, ela não fala só do atendimento voltado para a empresa, mas o atendimento que a gente tem, qual é o atendimento que nós temos para a nossa família, os nossos filhos. Então, tudo isso, qual é o caminho que você quer? Porque autoconhecimento, todo mundo sabe que precisa, já está mais claro que a gente precisa aprender. E como fazer isso, está aí, cada um de nós vai falando. E quando você for ouvir a rádio, que vai ter, um fala para um lado, outro fala para o outro tem um aspecto, nossa, mas eu gostei dessa fala, é porque você identificou que aquele é um problema que para você, nesse momento, é o mais importante. E daí você vai aprendendo, você vai falando, vai pesquisando, vai perguntando para a gente tem o maior carinho em responder para vocês. E a Rádio Barreirinha é isso, essa conexão que a gente faz com todos os seus locutores, com todo mundo, com todos os ouvintes, poder estar direcionando isso, né? Vou contar uma historinha aqui, rapidinho, Rogério. É uma historinha bem pequenininha mesmo, que eu lembrei agora e eu achei interessante. Não é nem sobre os nossos temas, é sobre o que a gente estava falando antes de rádio. Olha que interessante. Quando eu fazia o programa de rádio lá com o pessoal, aqui na minha cidade, eu tinha uma fã no jornalismo. Olha que engraçado. E essa fã, por coincidência, era portuguesa vindo de Portugal. Vocês acreditam nisso?
Me veio essa recordação querida agora, porque ela falava tudo, né, bem português, assim, bem bonito, que eu acho lindo o português falando. E ela era uma senhorinha de idade que ficava no rádio direto ouvindo o meu programa. E quando ela descobriu que eu descobri ela, no melhor dizendo, que eu conversei com ela, fiquei encantada com aquela senhorinha de Portugal. E hoje estou aqui falando numa rádio de Portugal. É coincidência? Coincidências não existem. Será? Existem sintonias, tudo conectado. Sintonia, olha só que bacana. Estamos aqui na Rádio Barreirinha, muito legal, com a maior audiência aí, né? E falando de coisa boa da conexão Novo Mundo. Agora sim, Rogério. Não, contar um pouco da minha história com a cooperativa, né? A minha busca pelo autodesenvolvimento, pelo autoconhecimento, ela começa em 2019. E aí, em 2019, participando de vários cursos, eu conheci uma pessoa que é cooperada, nosso, que é o Álvaro Ado, né? E tivemos uma conexão, e quando surgiu a ideia da cooperativa, o Álvaro me convidou para, olha, nós vamos ter uma reunião para possivelmente pensando em fundar uma cooperativa, né? Gostaria que você visse se faz sentido para você. Falei, bom, estou dentro, né? Eu sempre gosto de desafios, vamos, né? E aí houve uma conexão tão grande com a Zuleika, com toda a diretoria aqui da cooperativa, com todos os cooperados, com o propósito que se dispõe a cooperativa. Falei, é isto, né? Eu acredito nisto, né? Eu faço parte disto, né? Eu sou integrante deste movimento porque eu acredito neste movimento. Então, foi assim que eu cheguei na cooperativa, é assim que eu estou na cooperativa, né? Então, o meu padrinho na cooperativa é o Álvaro Ada, que já participou aqui de alguns programas, né, Zuleika? Sim, o Álvaro sempre está aqui conosco também. Eu não peguei qual foi o primeiro dele, porque ele não estaria aqui hoje, né? Sim. Mas eu estou até fazendo um levantamento sobre isso, para contar essa história para os próprios cooperados. Olha, o seu primeiro programa foi esse, você participou de tantos, para ver a importância que tem esses 100 programas que nós estamos comemorando, né? Isso faz uma diferença muito grande. Já vou falar. Como nós estamos falando que vão assistir os anteriores, o programa 55, procura lá no YouTube. É a entrevista com a Antônia Nunes. Vê lá o que ela fala, como que ela está falando. O Rogério fez um programa agora, de número 90, que também está no YouTube, que ele fala sobre a questão da violência doméstica, que também está muito legal. Ou seja, tem uma playlist lá de Rádio Barreirinha, tá? No nosso YouTube, tá? Cooperativa Conexão Novo Mundo, é esse o nome do YouTube quando você entra. E lá tem um monte de programa para você ver. E ter ali os temas, quem é que está, quem é que não está, tem a foto de quem está naquele programa. Isso. Eu sou suspeita em falar, porque eu adoro fazer a Rádio Barreirinha. Que legal, Zuleika. E sempre que a gente puder, nós estamos com você. Com certeza. Sim, isso não tenho dúvida. É só eu pedir, estou sem programação, não tem ninguém que está falando aqui nesse dia, todo dia que não tem ninguém. Sempre um já aparece. Eu quero. É verdade, é isso aí. Estamos juntos, né? Conexão é isso aí, gente. Um apoiando o outro, trabalhando junto, aprendendo com o outro, criando com o outro. E assim a gente segue a nossa caminhada, né, Rogério? O Rogério aí, advogado, mas está muito atuante aí na nossa cooperativa. E interessante, Zuleika, quando a gente começou a falar sobre a cooperativa, a criação da cooperativa, foi assim, muito que esporádico, né? Foi uma coisa assim, vamos ali, vamos fazer alguma coisa? Eu lembro até hoje a Zuleika com uma ideia e trouxe, e nós ficamos ouvindo, falei, olha que interessante, gente, vamos participar, vamos fazer alguma coisa?
né? E nesse caminhar aí, né, já vai para 5 anos, né? Nesse caminhar aí já foi feito várias coisas, né? Várias atividades, principalmente aí no centro, no centro do Brasil, aí em São Paulo, Minas, Goiás. Quanta coisa boa já aconteceu e muitas vão acontecer, né? Muita coisa boa está por vir, né, Zuleika? Com certeza. Em julho, a gente estava fazendo o curso de palestras, daí terminou o curso, daí em setembro, era um domingo, nunca vou esquecer, domingo à tarde, falei, Sheila, mandei mensagem antes, né, daquele grupo que a gente criou do WhatsApp. Vamos conversar? Vamos falar de palestra, como é que tá, como é que não vai? A gente começou a conversar e daí percebemos que ser palestrante é muito solitário, então se a gente tivesse pessoas do nosso lado era melhor, e olha, tudo começou, porque eu não lembro quem foi que falou que queria fazer uma viagem para a Disney, que não conhecia a Disney. Também não sei. Aí começaram a falar, vamos fazer uma viagem juntos, nós vamos fazer alguma coisa, vamos fazer palestra lá na Disney, que não sei o quê, mas para fazer a gente precisa ter uma empresa, não precisa, vai ser um pouco de palestra. Aí começou, por o sonho de alguém, eu não sei quem foi a primeira, não lembro quem foi a primeira pessoa que falou. Quando a gente viu, já tinha agente de viagens, já tinha fotógrafo lá, já tinha quem ia criar o nosso site para poder vender nos Estados Unidos, foi tudo muito encaixadinho, né? Eu conheço não sei quem, daí vão marcando reunião, o que nós vamos construir, vamos pesquisar que tipo de empresa que era, enquanto viu, está tudo aqui, criou, fizemos várias palestras, vários viagens internacionais e nacionais. Comedeira. Tem muita história para contar. E foi Quando a gente abriu os olhos, a gente estava lá em Orlando fazendo uma palestra e passeando, e outras coisas que aconteceram também com a Antônia, que eu não vou falar agora. A gente fez um curso, a gente comprou certificado pelo SOAR, que era um curso que é como se fosse fazer um comparativo com o TISC aqui no Brasil, eu não sei na Europa qual que é essa característica, esse curso que a gente fez era para os Estados Unidos, não é focado por lá, mas também é usado aqui no Brasil, na Europa não sei, mas que é o nosso autoconhecimento. Então, você vai descobrir quem você é, como que você age de uma maneira ou de outra, em tal situação, e aí tudo isso só fortaleceu o que a gente, para nós palestrantes, né? E voltamos para o Brasil com uma bagagem incrível, já saímos fazendo eventos aqui em São Paulo, no interior, em Minas, no Rio de Janeiro, enfim, a gente começou a passear e trabalhar por esse Brasil, fazendo com as palestras aí, está ali para cá, a gente está atuando aí no mercado de uma forma bem interessante. Maravilha. Então, quando a gente lembra, assim, da criação da cooperativa, eu penso assim, nossa, gente, foi tanta coisa boa, tanta coisa interessante, tanto conhecimento, curso de cooperativismo, né? A pessoa faz a sua palestra na cooperativa, abre caminhos, conhece pessoas, é muito, muito, muito interessante. E isso, para nós, hoje, é uma alegria estar comemorando aí 100 programas na Rádio Barreirinha. Nossa, daqui a pouco é 200, daqui a pouco serão 1000, e, nossa, já vou estar ficando velhinha. Não quero pensar nisso. Antônia, a Zuleika estava falando, né, da viagem ou de um evento no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de participar desse evento na cidade de Petrópolis. Certo. Né? E o evento era sábado. E eu tinha um compromisso à noite, no sábado. Um evento social em família. Aí em São Paulo? Aqui em São Paulo. Eu lembro que eu saí de São Paulo na sexta-feira, 5 horas da tarde, fui chegar em Petrópolis mais de meia-noite, por volta de meia-noite e meia, quase 1 hora da manhã. A Zuleika estava lá acordada, me esperando. Né? Fiz a palestra. Chuva, lembra? Uma chuva. Fiz a palestra de manhã e
peguei o carro e vim embora para o meu compromisso. Isso é Certo. cooperativa. Isso é a cooperativa. Isso é a conexão. Exatamente. É a vontade de estar junto, né? Por isso que eu acho que nós devemos comemorar presencial. E eu vou fazer de tudo para estar presente. Porque, olha, gente, não existe coisa melhor que você reencontrar pessoas amigas. O ano passado eu tive um encontro desse com, olha que interessante, Rogério, com os colaboradores da primeira empresa que eu trabalhei lá no estado do Paraná. Era uma empresa, pode falar o nome? Pode. Chamada, hoje ela não existe mais, se chamava Hermes Macedo. E essa empresa tinha muitos funcionários, muitos colaboradores. Nós conseguimos reunir quase 100 colaboradores numa cidade lá no Paraná, e eu saí daqui do Mato Grosso de carro, com meu esposo, e fomos lá e encontramos esses amigos do primeiro trabalho, quando eu tinha 18 anos. Gente, foi muito emocionante, foi uma emoção muito grande encontrar o meu primeiro líder, sabe? Onde eu aprendi o que era líder, o que era liderança, o que era, sabe, um pouco de empresa. Primeira empresa que você trabalha, acho que a gente nunca esquece. E nós fizemos esse encontro. Agora eu quero ir novamente nesse encontro com a cooperativa lá em São Paulo. Né? É muito bom isso é conexão, isso é vida, isso faz bem para a gente. Faz muito bem você encontrar pessoas queridas. Né? E você que está nos ouvindo aí em Portugal, né? O que você gostaria de ter um evento presencial da cooperativa aí em Portugal? Qual é o tema que vai fazer diferença para você? Né? Dê sugestão. Muito bem, Rogério. Mande sugestão, que nós estamos aqui, né? De braços abertos e prontos para acolhê-lo e levar um pouco, né, dessa conexão presencial aí para Portugal. Tamo junto. Além desses eventos, a gente participou de feiras aqui em São Paulo, que também foi super interessante, que veio gente de Santa Catarina, cooperado de Santa Catarina, veio cooperado de Minas, teve vários estados que nós tivemos aqui representados, que veio aqui para poder a gente se... E é interessante, né? Porque a gente, é palestrante, a gente está em tudo que é lugar do mundo. E tem alguns que a gente, apesar de estar aqui, a gente vai se conhecer lá. Quando a gente foi para Orlando, tinha gente que não conhecíamos aqui pessoalmente, como a Maria do Céu, por exemplo, que mora lá no norte do país. A gente vai conhecer ela pessoalmente no aeroporto, em Orlando. O próprio, alguns outros que eram diretores da época, que não a Valéria. São Paulo, a Valéria. A gente se conheceu tudo lá, gente. O Elírio, que também... Do Rio Grande do Sul. A gente foi se conhecer lá. Não foi, a gente não se conheceu no outro país, porque todo mundo pegou o mesmo avião saindo de Guarulhos. Isso. Então, todo mundo checava dos outros. Nossa, foi uma emoção muito grande. O Eviron de Minas. Isso. E quando a gente fala também de Petrópolis, quando a gente foi, ali em Petrópolis foi algo... Eu fui para Petrópolis 3 dias antes, para poder organizar e terminar de vender, enfim. E quando você chega antes, você começa a conhecer o pessoal da cidade, como eles nos acolhem muito bem. A gente foi em Valinhos também, com José Glauco, como eles nos acolheram de uma forma... Foi a primeira vez que eu, pelo menos, estive no outdoor, estava lá com essas fotos. Verdade. Da rodoviária, lembra? Lembro. Quem chegava de ônibus estava de cara lá com a nossa informação, chamando para o nosso evento. Tudo muito carinhoso. Enquanto a gente está na cooperativa, porque é diferente quando você está numa empresa, quando você vai fazer alguma coisa sozinho, que daí você precisa de um capital maior para poder desenvolver tudo isso. Você está na cooperativa, todo mundo ali está investindo, todo mundo está ajudando, e alguém que sabe fazer alguma coisa faz para todo mundo, e o outro que não sabe vai aprender e vai fazer outra coisa. E quando a gente tiver essa cooperação com conexão, só tem que estar certo, né? Verdade. Não tem a menor dúvida que dá certo. E é interessante porque essa conexão e
cooperar é realmente isto, né? É um terminar a palestra e fala, olha, eu acho que conectaria melhor aqui, ficaria melhor dessa forma. Eu lembro a minha primeira palestra, a Zuleika falou, olha, Rogério, acho que fica melhor desta forma, se você fizer desta forma, tira um pouco disto, coloca um pouco disto, acrescenta. E isto vai nos desenvolvendo. Né? Uma coisa que é muito sensacional que a gente faz, e às vezes é programado, e às vezes não é. A gente recebe uma demanda, a gente recebeu a demanda de Universidade do Rio de Janeiro, e que ele queria fazer alguma coisa que unisse, ia ter 2 horas, 3 horas, que unisse vários temas naquilo. E nós montamos o produto, olha, você fala isso, você fala aquilo, e faz junta. E quando vê, nós fizemos grandes treinamentos realizados nessa universidade, que trouxe, assim, resultados fantásticos, e é muito interessante. Então, por exemplo, a minha primeira fala é minha. Eu começo a falar, na hora que o Rogério entra, ele já pegou dados que eu falei aqui e complementa naquilo que ele está pensando. Daí entra a Antônia, que já pega coisas minhas, coisas do Rogério, cria a dela, e é um elo que... É por aí. Sintonia, não tem explicação. É sintonia. É a competência dos nossos estudos, são as habilidades e soft skills que a gente tem como palestrante, e a união. Juntou esses 3, gente, só sucesso. Show, show de bola. Eu não tenho dúvida disso. É muito bom estar aqui na cooperativa, a gente convida vocês para vir nos conhecer, aprender com a gente, nos ensinar, trocar experiências, que isso é muito bom. Olha lá o nosso site, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br. Lá você vai descobrir tudo sobre a cooperativa, vai ter os palestrantes que fazem parte, nossa diretoria, enfim, tem muitas informações. Tem o nosso blog com vários textos lá, tem muita coisa boa para você participar aqui com a gente e nos conhecer, e vir aqui pela Rádio Barreirinha, contar com a gente, falar, ouvir e estar aqui presente. Sempre uma alegria, a gente fala sempre isso, é muita alegria, porque realmente é um prazer estar aqui. É um sentimento que não tem como... É uma emoção muito grande, né, Rogério? Sem dúvida. É isso aí, gente. Muito bom estar com vocês. E faça conexão conosco. Isso que a Zuleika falou, está aí o site. Entra lá, faça conexão conosco, e você será muito, muito bem-vindo. Tudo isso que nos motiva e nos traz um gás. Energia, né? Teve até livro, né, Zuleika, que foi publicado, né? Sim, nós publicamos vários livros em conjunto, e foi uma ideia do Celso até. De um lado, você abriu a primeira capa, né? E tinha o nome de um autor, que era um cooperado, e o tema. Quando você virava do outro lado, era outro tema, e aí você investia aqui, mas foi muito legal. Quantas as coisas a gente construiu, né? E tá para sair o nosso livro de liderança, aguardem. Esse vai ser um produto que vai sair agora no 2º semestre. Que legal. Vai ser muito bom. Vamos ter eventos, vamos ter muita coisa, gente. Tá? Pode ser o nosso lançamento, o nosso encontro. Quem sabe. Quem sabe, né? Vamos nos programar, ver o que a gente vai conseguir fazer aí para esse nosso encontro. Ou ter um evento, sei lá, um evento com lançamento, sei lá. Uhum. A ideia foi lançada hoje, agora a gente começa a fazer o nosso planejamento. Pronto. Vamos. Serviços começam a se comunicar. Não, Antônia, e é interessante porque a Zuleika lança a ideia, a gente abraça e só vai, entendeu? Só vai. Bora. Numa dessas feiras, né, ela lançou uma plaquinha, né? Você quer um abraço? E a pessoa passava, de repente a gente estendia a plaquinha lá e dava um abraço. Que legal. Né? Ela lançou a ideia, nós estávamos lá na feira, abraçamos e vamos, só vamos. Né? Então vamos. Se joga. Você joga. Você sabe que aqui em São Paulo agora tem no final de domingo, na Paulista, na Avenida Paulista,
uma avenida muito conhecida aqui em São Paulo, para quem não conhece, ela é bem Nossa, famosa, ela é fechada de domingo, agora sim. tem um monte de gente, você quer um abraço, você quer um abraço, você fala lá, ó, Nossa, que legal. Tá e aí vendo? pegou. É, bem Afinal de legal. contas, abraçar é tudo de bom, né? Por isso que a Não Antônia é? fala para ser presencialmente, é isso mesmo. Tem que Abraçar ser. é sentir o braço e É não tudo solta de mais. bom. É muita energia, né? Que a gente transmite e recebe, energia boa, do bem, Sim. né? Que a É gente isso. transmite, a gente recebe. Precisamos disso e vamos fazer. É isso aí. Pessoal, estamos nos minutos finais desse Nosso nosso programa gostoso, dessa nossa comemoração, o 100º programa da Conexão Novo Mundo. E aí, vamos deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Vamos sim, queridos ouvintes da Rádio Barreirinha. E vamos falar de conexão, né? Vamos nos conectar, vamos fazer isso que a Zuleika fez lá no evento aqui no Brasil. Não precisa colocar sua plaquinha, não, mas faça isso. Dê um abraço. Abrace quem você ama. Abrace aquela pessoa que você discutiu. Peça desculpa. Dê aquele abraço forte, quentinho, gostoso, que você vai se sentir muito bem e vai fazer também bem ao próximo. Então, não perca tempo. O tempo passa muito rápido. A senhora do tempo, dona Zuleika, já falou que o tempo tem que ser bem administrado. Então, vamos administrar o tempo para coisas boas. Dê aquele abraço que você tem vontade e às vezes está com medo, está com vergonha, está com mau jeito. Chega na pessoa e dá aquele abraço. Vai ser muito bom. Eu vou deixar minha mensagem aqui contando uma história, né? Uau. Uma história de uma mulher muito pobre, com uma criança também, passando necessidade. De repente, ela passa por uma caverna e ouve uma voz para entre e pegue todas as riquezas que você puder. E ela estava passando e ouviu essa voz novamente, vindo de dentro. Entre e pegue todas as riquezas que você quiser. Mas lembre-se, você tem tempo, mas não tem todo o tempo. E quando o tempo terminar, a porta vai se fechar e jamais abrirá. E a mulher entrou. E ela ficou deslumbrada com toda essa riqueza, com todas as riquezas que ela viu. E ela começou a catar riquezas, 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 riquezas. E quando ela percebeu, já não cabia mais nas mãos, naquele braço. Ela apoia a criança na pedra e com outro braço começa a catar riquezas, 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 até que o tempo passa e vem a voz. A porta vai se fechar. Você só tem 30 segundos. E ela sai. Quando ela sai, imediatamente a porta se fecha para sempre. E quando ela se dá conta, ela deixou a criança apoiada na pedra. Então, o que eu quero dizer é: nunca esqueça o seu principal. O seu principal está nos seus valores, naquilo que você carrega de melhor de si. Então, não esqueça o seu principal. É isso aí, né? Viram só, gente, quantas lições e mensagens, reflexões que a gente pode deixar para vocês? A minha frase que eu uso o tempo todo: se você não toma conta do seu tempo, alguém com certeza está tomando conta do seu tempo por você. Então, aprecie o que o Rogério falou agora, só reforça essa reflexão de tempo, que você vê, tinha um tempo para a porta fechar, e ela acabou deixando o filho para trás, porque ela não se deu conta do tempo que ela estava lá dentro. A gente se perde, a gente se distrai com muita facilidade. A gente pega um celular, pega uma rede social, pega uma televisão, pega qualquer coisa, e você se perde no tempo. E quando você não tem essa consciência do que você está fazendo, as coisas vão ficando para trás. Isso que a gente precisa tomar conta. Gente, esse foi o nosso programa de comemoração ao 100º programa da Rádio Barreirinha, com a presença da Antônia Costa Nunes, do Rogério Ribeiro Celino e eu, Zuleika Tani, aqui para homenagear vocês, para agradecer, caro ouvinte, por todo esse tempo
E nós continuaremos aí na nossa jornada de toda segunda e toda quarta-feira estar com vocês pela Rádio Barreirinha. Muito obrigada, pessoal, e até breve. Aquele Tchau, abraço. pessoal, até a próxima.